Bom dia a todos. Vamos iniciar a aula 2 sobre modelo e regime permanente, modelo CC, referente à unidade 1 de modelagem e controle de conversores estáticos da disciplina de modelagem e controle de conversores. Então, na aula passada, na primeira introdução, referente à nossa disciplina de modelagem e controle de conversores, nós discutimos algumas questões importantes sobre o que é um conversor estático, né, diferentes tipos de conversores, suas aplicações práticas, também sobre a necessidade de se modelar sistemas dinâmicos, especialmente conversores estáticos, e por fim discutimos os principais tipos de modelos que são empregados aqui na nossa área de eletrônica de potência. Basicamente, modelo e regime permanente, também chamado de modelo CC, e modelo dinâmico, também chamado de modelo CA. Então, hoje o foco da nossa aula vai ser uma discussão bastante sucinta sobre modelo e regime permanente, ou modelo CC, haja visto que esses modelos não são aplicados para projetos controladores, e sim podem ser aplicados para projetos de conversores estáticos, cálculos de esforços de tensão e corrente nos componentes dos conversores, e também para outras aplicações, como cálculo do ganho estático e análise de rendimento. Então, nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês os princípios de análise para obter esses modelos de regime permanente, e de posse desses princípios, vamos fazer alguns exemplos, basicamente para cálculo do ganho estático e alguns tipos de conversores, e também para análise de rendimento dos mesmos. Então, vamos iniciar estudando alguns princípios para realizar análise e regime permanente de conversores estáticos. Mais especificamente, nós vamos focar nossa análise em 3 princípios, que são aproximação de pequenas ondulações, também chamado de Small Ripple Approximation, o balanço volt-segundo no indutor, ou balanço de fluxo no indutor, aqui o termo em inglês Inductor Volt-Second Balance, e também o balanço de carga no capacitor. Então, eu vou primeiramente apresentar cada um desses 3 princípios de análise. Então, primeiramente, aproximação de pequenas ondulações, e para exemplificar esse princípio, eu vou utilizar aqui o exemplo de um conversor CC-CC do tipo Buck. Então, esse conversor é um conversor amplamente conhecido, tem uma entrada, uma tensão contínua, e na saída ele é um conversor abaixador, pode sintetizar na tensão de saída um valor CC com amplitude menor do que a tensão de entrada. Então, esse conversor, no modo de condução contínua, ele tem 2 etapas de operação. Primeira etapa, a chave S é fechada, então nós temos essa tensão de entrada VG aplicada sobre esse diodo, ou seja, essa tensão VG é aplicada na entrada desse filtro LC. Então, nessa primeira etapa, nós temos essa tensão VG aqui aplicada nesses 2 pontos aqui sobre o diodo. Então, é uma etapa chamada de transferência de energia da fonte de entrada para o indutor. Posteriormente, quando a gente abre essa chave, nós temos aqui a entrada em condução do diodo, fornecendo um caminho para a corrente que está circulando para o diodo. Lembrando que na primeira etapa nós temos essa tensão aplicada nesses 2 terminais, de tal forma que nós temos a carga do indutor, ou seja, a corrente sobre o indutor vai crescer linearmente. No momento que nós abrimos essa chave, o que acontece? O indutor ele não aceita variações bruscas de corrente, de tal forma que, ao existir uma abertura da chave, caso não existisse nenhum caminho para circular essa corrente no indutor, ocorreria uma variação brusca de corrente no indutor, de tal forma a gerar uma grande tensão sobre esse indutor que iria aparecer sobre essa chave. Entretanto, no momento que a gente abre essa chave, o indutor, ao perceber uma possível interrupção no fornecimento da corrente,
inverte-se a polaridade de tensão sobre esse indutor, numa tentativa de se opor a essa variação brusca, essa possível variação brusca de corrente, e no momento que essa tensão no indutor, com a polaridade invertida, atinge o valor da tensão de saída, o diodo é polarizado diretamente e entra em condução. Então, de novo, no momento que a chave ela é aberta, inverte-se a polaridade de tensão no indutor, numa tentativa de se opor a uma eventual interrupção brusca na sua corrente, só que essa tensão ela inverte e ela vai atingir o valor da tensão de saída. Porque lembrando que a tensão sobre o indutor é L vezes a derivada da sua corrente. Como eu tenho uma derivada, ou teria uma derivada infinita negativa nessa corrente no indutor, essa tensão iria inverter de polaridade e iria até teoricamente um valor infinito negativo. Entretanto, ao atingir o valor da tensão de saída, o diodo ele é diretamente polarizado e ele entra em condução. Esse processo é praticamente instantâneo. Tá? Então, o indutor aceita variações bruscas de tensão, mas não aceita variações bruscas de corrente. Então, nessa segunda etapa, inicia, como eu já falei, abrindo a chave e o diodo entra em condução. Então, nessa segunda etapa, a tensão agora nesses dois terminais, a tensão sobre o diodo idealmente é zero. Então, a tensão na entrada desse filtro LC é uma tensão pulsada, é um pulso de tensão. Entretanto, esse filtro LC é um filtro passa-baixas, ou seja, só passam baixas frequências, e se adequadamente projetado, a tensão de saída aqui ela vai ter um valor médio, como mostrado nessa figura, e sobreposto a esse valor médio tem uma ondulação em alta frequência, que é a mesma frequência de comutação dessa chave. Então, essa tensão de saída do conversor Buck, ela pode ser considerada como a soma de uma tensão CC, menor do que essa tensão de entrada, porque é um conversor abaixador, sobreposto a essa tensão CC, uma ondulação de tensão na mesma frequência de comutação do interruptor S. Normalmente, essa ondulação, considerando que o filtro está adequadamente projetado para minimizar, para reduzir essa ondulação em alta frequência, essa ondulação, esse ripple de tensão, é normalmente bem menor do que o valor médio da tensão de saída. Então, normalmente, nós podemos desprezar essa ondulação e, para efeitos de análise, nós podemos considerar que a tensão de saída é aproximadamente igual ao valor médio, é aproximadamente igual ao seu valor médio. Essa é a aproximação de pequenas ondulações, ou seja, estamos desprezando as ondulações em alta frequência e considerando somente a variável como sendo igual ao seu valor médio. Essa aproximação normalmente, quase sempre, é válida quando a gente considera valores de tensão, né? Entretanto, quando nós consideramos valores de corrente, em algumas situações as ondulações de corrente são significativas, como por exemplo em conversores operando no modo de condução descontínua. Então, quando nós consideramos as variáveis de corrente, nem sempre as aproximações de pequenas ondulações são válidas e isso pode levar a algumas diferenças nos resultados dos modelos. Mas, via de regra, então, nas nossas análises, tanto em regime permanente quanto análises do ponto de vista de modelo dinâmico, nós vamos considerar essa aproximação de pequenas ondulações, ou seja, vamos substituir as variáveis somente pelo seu valor médio. Ou, de outra forma, vamos desprezar as ondulações em alta frequência que são produzidas pelas comutações. Um segundo princípio de análise aqui em regime permanente é chamado de balanço volt-segundo no indutor. E para exemplificar novamente
o funcionamento, o princípio balanço volt-segundo no indutor, nós vamos considerar ou vamos analisar a corrente, a forma de onda de corrente no conversor Buck. Então, para isso, primeiramente eu vou analisar a operação desse conversor Buck, em especial analisando a corrente no indutor nas duas etapas de operação. Então, nós temos aqui o conversor Buck, que é um conversor que vocês já conhecem, que eu mostrei ali na figura. Então, como eu já disse, ele tem duas possíveis etapas de operação, assumindo que o conversor opera no modo de condução contínua, então, que é chamado de CCM. Ele tem a etapa 1, quando a chave está fechada, S-ON, e temos a etapa 2, quando a chave é aberta. Então, o nosso objetivo aqui é analisar o comportamento da corrente no indutor nessas duas etapas de operação. Então, primeiro vamos analisar a etapa 1. Na etapa 1, a chave está fechada e o diodo está aberto. Então, nós queremos analisar aqui a corrente no indutor. Como que a gente encontra a corrente no indutor? A corrente no indutor ela pode ser encontrada a partir da equação que rege o comportamento físico do indutor, ou seja, a tensão no indutor ela é proporcional pelo valor da sua indutância à derivada da corrente. Considerando que numa dada etapa de operação, ou antes disso, se nós realizarmos aqui a transformada ou a operação inversa, nós temos que a corrente nada mais é do que a integral, ela é proporcional à integral da tensão. Então, nós temos aqui que a corrente ela é referente aqui à integral da tensão. Se nós considerarmos que essa tensão dentro de uma etapa ela é constante, nós podemos encontrar a forma de onda de corrente pela seguinte expressão. Ela vai ser igual a uma corrente inicial mais a tensão no indutor sobre a indutância vezes o ΔT. Isso assumindo que essa tensão que a tensão no indutor que aparece dentro dessa integral, ela é uma constante dentro da etapa, ou seja, se a tensão no indutor ela for constante, a corrente nesse indutor ela cresce ou decresce linearmente de acordo com a tensão que existe sobre o indutor. Então, é o que acontece nesse caso aqui. Ó. Nós temos a tensão de entrada VG, nós sabemos que a tensão de saída tem um valor representado pela letra V, e aqui nós temos a tensão no indutor. Para realizar análise sempre do comportamento do indutor, definam as polaridades das tensões e os sentidos da corrente antes de realizar a análise e não troquem esses sentidos, essas polaridades, etapa a etapa. A gente sabe, vocês irão notar, que de uma etapa para outra, a polaridade da tensão no indutor, ela inverte. Entretanto, mantenham essas polaridades de referência. Se vocês definiram que o mais aqui é na esquerda do indutor, na primeira etapa, mantenham essa polaridade também para a segunda etapa. O que vai acontecer é que esse valor vai ser negativo na segunda etapa. Ok? Então aqui, ó, na primeira etapa, a tensão no indutor vale VG menos V.
aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Então, se a tensão no indutor vale Vg menos V, a corrente na primeira etapa, IDT, ela parte de um valor inicial, diferente de zero, porque o conversor estava operando no modo de condução contínua, e mais a taxa, mais a parcela que vai variar linearmente. A taxa de variação sempre é a tensão no indutor, que nesse caso vale Vg menos V, sobre L, vezes o intervalo de tempo aqui, ó, da primeira etapa. Intervalo de tempo da primeira etapa. Como esse conversor, eu estou afirmando para vocês que ele é um conversor abaixador, ou seja, a tensão de saída é sempre menor que a tensão de entrada, esse termo Vg menos V é um termo positivo. Logo, nessa primeira etapa, a corrente estará crescendo linearmente. Por isso que é dito que é uma etapa de carga no indutor. Agora, na etapa 2, vamos analisar a etapa 2. Na etapa 2, a chave é aberta e o diodo entra em condução, como eu falei anteriormente. Então, agora nós temos aqui esse circuito equivalente da etapa 2. Eu continuo assumindo que tem uma tensão aqui V com essa polaridade. E a corrente continuo considerando nesse sentido e a tensão no indutor com essa polaridade. Ou seja, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito, nós temos que a tensão no indutor agora vale menos V. Ou seja, vai ser uma tensão negativa em consideração a essa polaridade de referência, não tem nenhum problema. Então a tensão no indutor vale menos V. Logo, a corrente no indutor na segunda etapa, ela tem a seguinte equação. É a corrente inicial da etapa, que é a corrente ao final da primeira etapa, que é a corrente no tempo T1, ou seja, quando abre a chave. Então, é a corrente ao final da primeira etapa, que é a corrente do início da segunda. Menos, por que menos? Por causa dessa tensão negativa no indutor, a tensão V, que é a tensão no indutor sobre L, vezes o intervalo de tempo da segunda etapa. Ou seja, agora nós temos uma etapa onde a corrente decresce linearmente com essa taxa menos V sobre L. Então, essa etapa é a etapa de descarga do indutor, onde a energia armazenada no indutor é transferida para o capacitor e para a carga. Então, vejam que na primeira etapa, a corrente no indutor cresce linearmente com essa taxa de variação, Vg menos V sobre L, e na segunda etapa, a corrente no indutor decresce linearmente com essa taxa de variação menos V sobre L. Então, dito isso, vamos analisar essa figura, ver o que ela mostra. Essa figura mostra a trajetória, uma possível trajetória da corrente no indutor no momento que a gente inicializa o conversor, ou quando a gente liga o conversor. Vejam que aqui eu tenho duas etapas. Uma etapa de crescimento da corrente, referente à etapa que a gente fecha a chave, e uma segunda etapa onde ocorre o decréscimo da corrente, que é onde a gente abre a chave e a gente tem a descarga do indutor. Vejam que na primeira etapa a corrente cresce com a taxa Vg menos V sobre L, como eu deduzi no slide nas anotações, e na segunda etapa ela decresce com uma taxa de variação de V sobre L. O que acontece? Inicialmente, quando a gente inicializa, quando a gente liga o conversor Buck, quando a gente liga o conversor Buck, a tensão sobre o capacitor de saída, a tensão sobre a carga sobre o capacitor é zero. Então, inicialmente, a corrente ela cresce com a máxima taxa possível. E vejam que na segunda etapa, como ainda o capacitor não foi carregado, não há nenhuma tensão de saída e ele não decresce. À medida que a tensão no capacitor vai aumentando, a tensão de saída vai aumentando, decresce a taxa de variação da primeira etapa e cresce
em módulo a taxa de variação da corrente da segunda etapa. Então vejo que no segundo momento a corrente não cresce tanto e começa a decrescer mais, e à medida que a tensão vai caindo, cada vez mais a corrente vai crescendo menos e vai decrescendo mais. Existe um ponto onde o que a corrente cresce na primeira etapa é exatamente o que decresce na segunda etapa, ou seja, nesse momento em que a corrente ao final do período é igual à corrente no início do período, se diz que o conversor opera em equilíbrio, ou seja, que opera em regime permanente. Então a gente assume em conversores estáticos que um sistema opera em regime permanente quando as variáveis ao final de um período de comutação são iguais às variáveis no início do período de comutação. Se nós estamos falando aqui da corrente indutor, a corrente ao final do período de comutação é igual à corrente no início do período de comutação. E quando que isso ocorre? E é isso que trata esse balanço volt-segundo no indutor. Então, para nós analisarmos do que trata esse balanço volt-segundo no indutor, nós novamente vamos analisar a equação que rege o comportamento físico do indutor, que eu já falei anteriormente. A tensão no indutor ela é proporcional à taxa de variação de corrente no tempo, e essa taxa de proporcionalidade é o próprio valor da indutância. Se nós integrarmos ambos os lados da equação em um período de comutação, nós temos que a corrente no final do período menos a corrente no início é dado por essa expressão aqui que tem a integral da tensão em um período de comutação. A gente sabe, eu mostrei para vocês, que o sistema opera em regime permanente, ou seja, está em equilíbrio, quando a corrente no final do período é igual à corrente no início. Então, assumindo que o conversor está operando em regime permanente, essa parte à esquerda dessa igualdade, ela é igual a zero. Então, em regime permanente, corrente ao final do período de comutação é igual à corrente no início do período de comutação. Então, essa integral aqui, ela é igual a zero. Agora, se nós, então, esse valor que está multiplicando 1 sobre L aqui, ó, eu posso cortar dessa expressão. Ela não tem nenhum sentido eu deixar esse termo 1 sobre L nessa equação. Né? Eu só passar o L para o outro lado é igual a zero. E também nessa expressão, uma manipulação matemática, nós dividindo ambos os lados dessa igualdade pelo período de comutação, a gente chega nessa expressão que está mostrada aqui, ó. E qual o significado físico dessa expressão aqui, ó, que está no centro dessas igualdades aqui? 1 sobre S, 1 sobre TS, integral de zero até o final do período, da tensão no indutor, nada mais é isso do que a tensão média no indutor. Que a gente vai representar aqui, a simbologia vai ser pela variável em volta aqui por esses colchetes, essas chaves. Ou seja, o que diz? O que essa equação diz? Diz que em regime permanente, na operação de equilíbrio, para que a corrente no início do período seja igual à corrente no final do período, a tensão média no indutor deve ser nula. É isso que é o balanço volt-segundo no indutor. Toda vez que a tensão média no indutor for nula, estamos operando em regime permanente, ou seja, a corrente no final do período é igual à corrente no início do período. Então, estamos em regime permanente, essa expressão aqui ela vai ser verdadeira. De forma dual, aplicando o princípio da dualidade, existe o princípio do balanço de carga no capacitor. E esse princípio do balanço de carga no capacitor, de forma dual, também pode ser deduzido a partir da equação que rege o comportamento físico do capacitor. Agora, nesse caso, a corrente que circula no capacitor é proporcional à taxa de variação de tensão pelo tempo. E essa constante de proporcionalidade é o próprio valor da capacitância. Ou seja, o capacitor não aceita variações. Essa equação diz que o capacitor não aceita variações bruscas de tensão. Caso ocorram variações bruscas de tensão, surgirá uma corrente muito grande nesse capacitor. Então, de novo,
Pegando essa equação de forma similar ao que foi feito no slide anterior, se nós integrarmos ambos os lados em um período de comutação, nós temos que a tensão ao final do período menos a tensão do capacitor no início do período de comutação é igual a essa expressão aqui na direita dessa igualdade, sendo que em regime permanente, se o conversor então está operando em regime permanente, a tensão ao final do período do capacitor é igual à tensão no início do período, ou seja, essa parcela à esquerda da igualdade é igual a zero. De novo, se nós cortarmos o valor da capacitância e dividirmos ambos os lados pelo período de comutação, nós chegamos nessa equação que está destacada aqui, ou seja, em regime permanente, a corrente média no capacitor em um período de comutação, ela é nula. Ou seja, para que não ocorra variação da tensão ao final de um período em relação ao início de um período de comutação, a corrente média no capacitor é nula. Ou seja, tudo que nós injetarmos de carga no capacitor tem que ser igual ao que nós vamos retirar de carga no capacitor naquele período, para que, na média, o balanço de carga seja igual a zero. Certo? Eu sempre gosto de destacar que esse termo aqui, vejam que quando eu falo em média, aqui é a média em um período de comutação. Então, é num período bastante pequeno, que muitos autores falam de valores quase instantâneos, ou seja, a gente faz uma média período a período. Tá? Então, aqui nós temos a média em um período de comutação. Para que em um período de comutação a gente considere, então, que o conversor está operando em regime permanente, a média da corrente no capacitor e a média da tensão no indutor devem ser iguais a zero. Então, esses são os três principais princípios de análise em regime permanente que nós vamos considerar. Primeiro, aproximação de pequenas ondulações, ou seja, embora existam ondulações em alta frequência produzidas pelas comutações dos interruptores, nós vamos considerar que todas as variáveis contêm somente o seu valor médio, ou seja, que as ondulações são bastante pequenas. Segundo princípio, em regime permanente, a tensão média no indutor em um período de comutação é igual a zero. Terceiro princípio, em um período de comutação, a corrente média no capacitor também vale zero. Baseado nesses três princípios, nós vamos agora fazer alguns exemplos para aplicar esse princípio. Para, por exemplo, calcular ganho estático, poderia ser utilizado esses princípios para calcular esforços de tensão e corrente, análise de rendimento e outras aplicações. Então, o primeiro exemplo que nós vamos realizar aqui é o cálculo do ganho estático de um conversor Buck ideal operando no modo de condução contínua. Então, eu já mostrei anteriormente para vocês. Esse é o conversor Buck e ele tem duas etapas de operação. Primeira etapa, a chave é fechada. Esse diodo fica reversamente polarizado pela tensão de entrada VG, ou seja, ele está bloqueado, e nós temos esse circuito equivalente referente à etapa 1. Quando a gente abre a chave, lembrem que na primeira etapa o que acontece? Ao fechar, então, essa chave e o diodo ficar reversamente polarizado, lembrem que a corrente no indutor ela cresce linearmente. Ao abrir a chave, num primeiro momento, não há nenhum caminho para essa corrente no indutor. Então, se não tivesse esse diodo, por exemplo, a corrente no indutor ela iria instantaneamente ou quase instantaneamente a zero. E lembrem que o indutor não aceita variações bruscas de corrente. Então, ao perceber que existe essa possibilidade da corrente no indutor sofrer uma variação brusca do seu valor máximo para zero, o que acontece? Devido àquela tensão que rege o comportamento físico do indutor, LD e DT, ao ter uma derivada negativa, uma possível derivada negativa na sua corrente, o indutor ele já se opõe a essa possível variação de corrente e a polaridade da sua tensão ela inverte.
uma tentativa de se opor a essa possível variação de corrente, a essa possível derivada negativa. A polaridade de tensão aqui inverte e ela começa a tensão decrescer com polaridade negativa até atingir o valor da tensão de saída. No momento que essa tensão no indutor com valor com polaridade invertida atinge a tensão de saída, o diodo é polarizado diretamente e entra em condução. Então veja o que acontece. A tensão no indutor instantaneamente inverte a sua polaridade e atinge o valor da tensão de saída V, polarizando diretamente o diodo. Ao polarizar diretamente o diodo, nós temos esse circuito que eu já desenhei anteriormente para vocês, e agora nós temos uma etapa de descarga de corrente, ou seja, a energia armazenada no indutor é transferida para o capacitor e para a resistência de saída. Então esse slide, o que ele mostra? Ele mostra nesse primeiro gráfico a tensão sobre o indutor. Vejam que na primeira etapa a tensão no indutor vale Vg menos V. Durante o período da primeira etapa, o que acontece? A chave fica ligada pelo tempo T1. Lembre que esse tempo T1 aqui é igual a D vezes Ts. Uma vez que nós já sabemos que a definição de razão cíclica é T1 sobre Ts. Então esse é o tempo da primeira etapa. Posteriormente, na segunda etapa, no tempo T-off, onde esse D' aqui é o complemento da razão cíclica, vale 1 menos D. Esse D', então, D' que está aqui, é 1 menos D. De tal forma que o tempo T-off é D' vezes Ts, como está mostrado aqui, ó. O tempo T-off é D' vezes Ts. Na segunda etapa, a tensão sobre o indutor vale menos V. O gráfico aqui da direita mostra a variação da corrente no indutor. A primeira etapa, a corrente cresce linearmente, segundo uma taxa Vg menos V sobre L, onde Vg menos V é a tensão no indutor na primeira etapa, e na segunda etapa, a corrente no indutor decresce linearmente, sob uma taxa de menos V sobre L, onde aqui menos V é a tensão no indutor na segunda etapa. O objetivo aqui é calcular ou deduzir o ganho estático de tensão do conversor Buck. O que é ganho estático? Ganho estático de tensão é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. É uma equação que demonstra como é o comportamento entre a tensão de saída e a tensão de entrada. E sempre que nós falarmos em ganho estático de tensão, o ganho estático ele pode ser calculado fazendo o balanço volt-segundo relativo à tensão no indutor. Então, eu vou demonstrar isso para vocês aqui. A gente sabe que a tensão média no indutor em um período de comutação é dado por essa equação que você já conhece. O que é a tensão média? É a integral da tensão no indutor dentro de um período de comutação, ou seja, a área dessa curva, dividido pelo período. Então, nós temos que calcular a área da primeira etapa, correspondente à integral dessa primeira etapa de operação, a área da segunda etapa, correspondente à integral na segunda etapa de operação, somar as duas áreas e dividir pelo período. Certo? Então, qual que é a área da primeira etapa? Ou integral referente à primeira etapa? Tensão no indutor, que é Vg menos V, vezes o período da primeira etapa. Então aqui, ó, Vg menos V, vezes o tempo T1, que é D vezes Ts, corresponde à área desse primeiro retângulo. A área do segundo retângulo, considerando os sinais, então nós estamos somando as áreas e considerando os sinais, é menos V, que é a tensão no indutor na primeira etapa,
vezes o tempo da segunda etapa, que é D' TS, lembrando que D' é o complemento da razão cíclica, ou seja, 1 menos D. Então aqui, a área da primeira etapa mais a área da segunda etapa, nós temos aqui a área total referente à tensão no indutor. Para encontrar a média, nós temos que dividir pelo período. O que diz o balanço volt-segundo? Que essa tensão média ela é igual a zero em regime permanente, que é o que nós queremos analisar aqui. Então, pegando essa equação e igualando a zero, e além disso cortando esses períodos, a gente chega nessa expressão que está aqui na equação que eu estou destacando para vocês. Vg menos V, vezes a razão cíclica, mais esse menos V, que é a tensão da segunda etapa, vezes 1 menos D. Agora, simplesmente aqui expandindo os termos, multiplicando e simplificando, é possível chegar nessa equação que é amplamente conhecida. O ganho estático do conversor Buck, que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada, nada mais é do que a razão cíclica. Ou seja, a tensão de saída varia proporcionalmente de acordo com a razão cíclica. Como a razão cíclica varia entre 0 e 1, pode variar entre 0 e 1, a tensão de saída é sempre menor que a tensão de entrada, de acordo com o valor da razão cíclica. Então, esse primeiro exemplo é para mostrar para vocês uma possível aplicação do balanço volt-segundo para o cálculo do ganho estático de tensão de um conversor Buck. Vamos para um segundo exemplo agora, onde eu quero, de novo, calcular o ganho estático, mas agora de um segundo conversor. É um conversor chamado de boost. Também vamos assumir que ele é um conversor boost ideal, ou seja, não há perdas em nenhum elemento, e de novo operando no modo de condução contínua. Então, esse conversor, de forma similar ao conversor Buck, ele tem duas etapas de operação. Uma etapa quando a chave S está fechada, on, e outra chave quando ela está aberta, o off. Quando essa chave está fechada, nós temos a carga do indutor, e como nós temos essa tensão V aplicada com mais aqui no cátodo e esse menos aqui no ânodo, esse diodo está reversamente polarizado quando essa chave está fechada e, portanto, está bloqueado na primeira etapa. Então, na primeira etapa, nós temos uma etapa de carga do indutor, o indutor está se carregando e a tensão aplicada no indutor é Vg, vejo que aqui a tensão é a própria tensão de entrada aplicada no indutor. Na primeira etapa, o capacitor está fornecendo energia para a carga. O que acontece quando abre a chave? De novo, quando abre a chave, agora, vejam que inicialmente o diodo ele estava reversamente polarizado. Quando abre a chave, se esse diodo se mantivesse reversamente polarizado, iria acontecer uma variação brusca de corrente no indutor. Entretanto, para evitar, para se opor a essa variação brusca de corrente no indutor, a polaridade de tensão no indutor se inverte até que a tensão nesse indutor, somada com a tensão de entrada, atinja o valor da tensão de saída, polarizando diretamente o diodo. Isso ocorre de forma praticamente instantânea. Então, de novo, sempre numa tentativa de se opor à variação de corrente, a polaridade de tensão no indutor ela se inverte, começa a crescer o valor em módulo negativamente, de tal forma que a soma da tensão no indutor mais a tensão de entrada acabam polarizando diretamente o diodo e ele entra em condução, ficando nesse circuito equivalente mostrado nessa figura da direita que eu estou destacando. Então, nós temos nessa etapa agora uma etapa de descarga do indutor, ou seja, tanto a fonte de entrada quanto o indutor fornece energia para o capacitor e para a carga. E vejam que nessa etapa agora, a tensão no indutor vale Vg menos V, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, Vg menos V. Vejam,
uma conclusão preliminar que a gente já pode tirar. Se aqui a tensão no indutor era positiva igual à tensão de entrada, para o conversor operar em equilíbrio, se a tensão na primeira etapa sobre o indutor era positiva, obrigatoriamente a tensão no indutor na segunda etapa tem que ser negativa. E a única forma disso ocorrer, tensão no indutor ser negativa na segunda etapa, é se a tensão de saída for maior do que a tensão de entrada. Então, uma conclusão que a gente já pode chegar, sem fazer nenhuma dedução, é que esse conversor ele é um conversor elevador, ou seja, a tensão de saída sempre é maior do que a tensão de entrada. Então, de novo, o nosso objetivo é calcular o ganho estático de tensão. E quando a gente quer calcular o ganho estático de tensão, a gente aplica, é possível aplicar o balanço volt-segundo no indutor. Então, nós vamos analisar agora a tensão média naquele indutor que é chamado de indutor boost. Então, para calcular o ganho estático de tensão, nós precisamos aplicar o balanço tensão segundo no indutor. Eu preciso saber como é a forma de onda de tensão no indutor. E a gente analisou isso naquelas figuras do slide anterior. Então, a tensão no indutor na primeira etapa, quando a chave está fechada, é VG, positiva. E aqui, a tensão na segunda etapa só pode ser negativa, como eu já disse, para ele operar em regime permanente. Então, a tensão da segunda etapa é VG menos V, obrigatoriamente V em módulo tem que ser maior do que VG. Então, essa aqui é a forma de onda da tensão do indutor boost. Então, qual que é a área sob essa forma de onda? Primeira etapa, a área da primeira parte aqui é VG, que é a tensão vezes o tempo da primeira etapa, D vezes TS, mais a área da segunda etapa, que é VG menos V, vezes o tempo da segunda etapa, que é D' TS, sempre lembrando que D' é o complemento da razão cíclica dentro de um período de comutação, 1 menos D. Em regime permanente, o balanço volt-segundo nos diz que a tensão média no indutor é igual a zero. Então, o lado esquerdo da igualdade é igual a zero, que aqui eu passei para o lado direito. E, além disso, analisando ou cortando os períodos de comutação e ampliando, fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos nessa expressão. VG vezes D mais D' menos V vezes D'. Lembrando aqui que esse termo D mais D' vale 1. É a soma da razão cíclica mais o seu complemento, vale 1. Lembrando que D' aqui vale 1 menos D. Então, D mais 1 menos D dá 1. Então, vejo que essa expressão aqui, VG menos V vezes D' igual a zero. Isolando para obter o ganho estático V sobre VG, é possível encontrar essa equação que é amplamente conhecida para conversores do tipo boost. A tensão de saída sobre a tensão de entrada é dada por essa expressão, 1 sobre 1 menos D. E aqui eu mostrei, para ilustrar a característica de operação do conversor boost, qual é o comportamento do ganho estático com a variação da razão cíclica. Vejam, se a razão cíclica aqui for zero, o ganho estático é 1. À medida que o ganho estático for aumentando, vejam que o denominador vai diminuindo e o ganho estático vai aumentando também. Então, quanto maior for o ganho estático, quanto maior for a razão cíclica, maior é o valor do ganho estático. Idealmente, à medida que a razão cíclica vai se aproximando de 1, o ganho estático vai chegando, vai tendendo a infinito. Claro que na prática, eu vou demonstrar depois que isso não ocorre, isso não é possível, mas idealmente poderia-se obter ganhos de tensão infinitos trabalhando com razões cíclicas bastante próximas de 1. Então aqui também é possível, eu já mostrei que pode-se calcular o ganho estático de tensão analisando o balanço tensão-tempo volt-segundo no indutor.
Também é possível calcular ganho estático de corrente ou encontrar os valores de corrente em alguns componentes aplicando o balanço de carga no capacitor. Balanço de carga no capacitor. Então eu vou voltar para uns slides anteriores. Para nós aplicarmos o balanço de carga no capacitor, nós precisamos saber as correntes a corrente no capacitor em ambas etapas de operação. Então, voltando aqui para os circuitos equivalentes da primeira e da segunda etapa, vejam aqui, ó, vejam, eu só vou anotar aqui, considerar também a corrente no resistor. Então, a corrente aqui no resistor, eu vou colocar esse sentido de referência e também vou colocar a corrente no resistor na segunda etapa. Então, o que acontece? Se nós analisarmos a primeira etapa, vejam que na primeira etapa, se nós analisarmos esse nó aqui de cima, a corrente no capacitor na primeira etapa é igual a menos a corrente no resistor, ou seja, IC mais IR é igual a zero se nós analisarmos esse nó aqui de cima. Ou seja, na primeira etapa, corrente do capacitor é menos a corrente na carga. Já na segunda etapa, eu tenho agora a contribuição da corrente no indutor. Então, na segunda etapa, a corrente no capacitor ela é igual à corrente no indutor menos a corrente no resistor. Então, essas duas informações nós vamos utilizar para calcular, para aplicar o balanço de carga no capacitor. Então, está aqui, ó. Vejam que na primeira etapa, essa figura aqui, ela mostra a forma de onda da corrente no capacitor. Na primeira etapa, a corrente no capacitor é negativa. É menos a corrente no resistor, sendo que a corrente no resistor é a tensão de saída sobre a resistência. Então, isso aqui é menos IR, menos a corrente na carga. E já na segunda etapa, o capacitor está recebendo energia do indutor e da fonte de entrada. Então, aqui é I menos VR, onde esse I aqui é o valor médio da corrente no indutor. O meu objetivo nesse cálculo aqui é calcular qual é o valor médio da corrente no indutor. Eu apliquei o balanço de fluxo, ou seja, balanço volt-segundo no indutor, para encontrar a tensão no capacitor, que é a tensão de saída. Agora, de forma dual, eu vou aplicar o balanço de carga no capacitor para encontrar a corrente média no indutor. Então, vejam só. Aplicando o balanço de carga no capacitor ou encontrando a corrente média no capacitor, é a área desse primeiro retângulo, menos V sobre R vezes o tempo da primeira etapa, mais a área do segundo retângulo, que é I menos V sobre R, corrente no indutor, menos a corrente da carga, vezes o tempo da segunda etapa. Em regime permanente, eu sei que essa área, que o balanço de carga é igual a zero, que a corrente média no capacitor é igual a zero. Então, cortando os períodos TS e rearranjando essa equação, a gente chega nessa expressão e é possível, isolando a corrente média no indutor, esse I aqui é a corrente média no indutor, é possível encontrar uma equação da corrente média no indutor. Vejam que a corrente média no indutor pode ser dada pela tensão de saída sobre o complemento da razão cíclica e a resistência, ou a gente já sabe que o ganho estático V a gente já sabe que o ganho estático do conversor boost V sobre VG é igual a 1 sobre D'. Ou seja, eu posso dizer que V é VG sobre D'. Então vejam que da primeira equação para a segunda, simplesmente foi substituído aqui o valor dV por essa expressão aqui. Então vejam que a corrente, usando o balanço de carga no capacitor, nós podemos encontrar a corrente média no indutor. Bom,
além de encontrar, vejam que nós encontramos a corrente no indutor, encontramos a tensão no capacitor, e a partir disso nós podemos encontrar todos os esforços de tensão e corrente em todos os elementos do conversor. De posse dessas informações, também é possível fazer uma avaliação do rendimento desses conversores. Então é isso que eu faço nesse slide, por exemplo. Nós já vimos na aula anterior que rendimento nada mais é do que a potência ativa de saída sobre a potência ativa de entrada. Então, para nós encontrarmos o rendimento, nós precisamos encontrar as equações que descrevem a potência ativa de entrada e a potência ativa de saída. Potência ativa de entrada nada mais é do que o valor médio da tensão, que é o próprio valor da fonte de tensão, vezes o valor médio da corrente de entrada. Só que como aqui o indutor está em série com a fonte de tensão, o valor médio da corrente de entrada é igual ao valor médio da corrente no indutor. Então está aqui, ó, potência de entrada é VG vezes a corrente média no indutor. E eu já calculei no slide anterior o valor da corrente média no indutor. Se nós analisarmos aqui o slide anterior, a corrente média no indutor é dada por essa expressão, VG sobre o complemento da razão cíclica ao quadrado e ainda dividido por R. Então, se eu substituir a equação da corrente média no indutor nessa expressão aqui, a gente chega nessa equação da potência ativa de entrada. Potência ativa de saída é a tensão sobre o resistor ao quadrado. Aqui, como é uma tensão, a gente está considerando tensão CC. Lembre que a gente está usando aproximação de pequenas ondulações. O valor médio é igual ao valor eficaz. Nós não precisamos ter a preocupação que nós discutimos na aula anterior sobre usar valor médio ou valor eficaz. É a mesma coisa. Então, quando a gente trabalha com valor ICC, é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Sendo que nós já sabemos, também eu mostrei no slide anterior aqui, usando o ganho estático do conversor boost, eu sei que a tensão de saída é igual à tensão de entrada sobre o complemento da razão cíclica. Então, substituindo nessa expressão, também chegamos que a tensão de saída vale a tensão de entrada ao quadrado sobre o complemento da razão cíclica ao quadrado sobre a resistência. E se vocês observarem essas duas equações, como já era esperado, porque é um conversor ideal nesse primeiro momento, a potência ativa de entrada é igual à potência ativa de saída. Ou seja, conforme esperado, o rendimento nesse caso aqui é unitário, ou seja, 100%. Ou seja, o conversor ideal, obviamente, não possui perdas. Mas vejam, então, a partir dessa análise em regime permanente, nós podemos provar que o rendimento desse conversor ele é 100%. Como último exemplo, vamos considerar agora um conversor novamente boost, também no modo de condução contínua, mas vamos incluir agora perdas no indutor, ou seja, vamos considerar as perdas no cobre do indutor, ou seja, que nós vamos modelar essas perdas por uma resistência em série com o indutor, uma resistência RL. Ok? Então, o comportamento do conversor ele continua possuindo duas etapas. Uma etapa com a chave fechada, que resulta nesse circuito equivalente mostrado na figura aqui abaixo da esquerda, onde nessa primeira etapa nós temos a carga do indutor e nós temos aqui o capacitor fornecendo energia para a saída. No momento que nós abrimos a chave S ao final da primeira etapa no tempo T1, o diodo ele é diretamente polarizado devido à inversão da polaridade de tensão no indutor, entra em condução e nós temos aqui agora tanto a fonte quanto o indutor fornecendo energia aqui para a carga e para o capacitor de saída. Então são as mesmas duas etapas do conversor boost sem perdas. E agora nós vamos calcular o ganho estático, de novo, usando balanço de fluxo, ou seja, balanço volt-segundo no indutor. Só que agora as equações mudam um pouco. Por quê? Olhem só, vamos voltar para os circuitos equivalentes do slide anterior. Agora vejam que na primeira etapa, se nós antes desprezássemos essa queda de tensão na resistência,
Vejam que anteriormente a tensão no indutor era a própria tensão de entrada. Agora não, eu tenho aqui nessa malha, eu também tenho a resistência. Então, na primeira etapa, a tensão sobre o indutor, analisando essa primeira malha, é VG menos a queda de tensão na resistência, que é a corrente no indutor vezes a resistência. Já na segunda etapa, a mesma coisa. A tensão no indutor na segunda etapa é VG menos a queda de tensão na resistência, que é RL vezes a corrente no indutor, ainda também menos a tensão de saída V que aparece sobre o capacitor. Então vejam que aqui, nessas equações, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, aparece agora a queda de tensão sobre aquela resistência RL. Então isso vai afetar o nosso equacionamento. Então, se nós pegarmos essa equação aqui, que representa o valor médio da tensão, e igualar a zero, nós temos uma primeira equação aqui. Só que se vocês olharem, ainda não é possível calcular o ganho estático diretamente, porque nós temos duas variáveis desconhecidas aqui. Nós não sabemos qual é a tensão de saída V e não sabemos qual é o valor médio da corrente no indutor. Para encontrar uma segunda equação e assim calcularmos o ganho estático, nós também vamos usar o balanço de carga no capacitor, ou seja, vamos encontrar a tensão média, a corrente média no capacitor. A corrente média no capacitor, o equacionamento continua o mesmo. Vou voltar para o slide anterior. Vejam que na primeira etapa, a corrente no capacitor é igual a menos a corrente no resistor, e na segunda etapa, a corrente no capacitor é a corrente no indutor menos a corrente no resistor. Então, se nós analisarmos aqui a forma de onda de corrente no capacitor, como eu disse, na primeira etapa é menos a corrente no resistor, na segunda etapa é a corrente no indutor menos a corrente no resistor. Então, fazendo essa área aqui, é a corrente da primeira etapa vezes a porcentagem da primeira etapa, ou seja, a razão cíclica, mais a área da segunda etapa, que é a corrente da segunda etapa, vezes a porcentagem do tempo, ou seja, o complemento da razão cíclica referente à segunda etapa. Se nós igualarmos essa corrente a zero, uma vez que o balanço de carga nos diz que em regime permanente a corrente média no capacitor é igual a zero, igualando então essa equação a zero e rearranjando os termos, a gente chega nessa segunda expressão. Então nós temos duas equações que têm duas incógnitas, que são a corrente no indutor I e a tensão na carga V. Então, como eu disse, temos um sistema de duas equações com duas incógnitas. Se nós isolarmos, por exemplo, o I, isolando o I aqui nessa equação, o que nós temos? Isolando o I e substituindo na expressão de cima, nós podemos agora ter uma única equação onde nós podemos relacionar os valores de V, que é a tensão de entrada, e de VG, que é a tensão de saída. Vejam agora que esse ganho estático ele é um pouco diferente. Ele continua tendo aquela parcela 1 sobre de linha, que é o ganho estático do conversor boost ideal, mas multiplicado por esse termo. Vejam agora que esse outro termo que está multiplicando o ganho estático original depende também daquela resistência RL, que é aquela resistência série do indutor. O que eu fiz aqui nesse gráfico do lado? Eu plotei diferentes curvas com diferentes valores da razão RL sobre R, onde RL é o valor da resistência série do indutor, que normalmente é um valor baixo, sobre a resistência de carga. Como esperado, quando o valor de RL for igual a zero, esse termo aqui vale zero e todo esse termo que está multiplicando o ganho estático original vale 1. Então essa curva em vermelho, vejam que é o ganho estático do conversor ideal, que se aproxima de infinito lá quando a razão cíclica chega de 1.
Entretanto, à medida que a resistência RL vai aumentando, eu estou botando aqui ó, RL sobre R 0,01 até RL sobre R igual a 0,1. Vejam que agora, à medida que a resistência série vai aumentando, ela tem um impacto no ganho estático, principalmente para valores maiores de razão cíclica. Vejam que não é possível atingir ganhos estáticos infinitos. Aqui, com esse RL 1/100 da resistência de carga, por exemplo, o máximo ganho estático que consegue se obter é 5. Então, existe um impacto significativo da resistência série, adicionando um único elemento, já se verifica um impacto significativo no ganho estático, principalmente para razões cíclicas maiores. Então, vejam a importância de se fazer essa simples análise em regime permanente, simplesmente adicionando um elemento parasita. Nós também agora podemos fazer uma análise do ponto de vista de rendimento, considerando agora que nós temos essa resistência série do indutor incluída no circuito. Agora o rendimento não vai ser mais 100%, uma vez que vão existir perdas nesse resistor, nessa resistência. Então, analisando tanto a potência de entrada quanto a potência de saída para calcular o rendimento. Nós sabemos a equação da potência de entrada, como eu já disse, é valor médio da tensão de entrada vezes o valor médio da corrente de entrada. Como eu já disse, a corrente de entrada é a própria corrente no indutor, que nós já temos a fórmula da corrente no indutor. Então, aqui, substituindo a tensão de saída pela fórmula a partir do ganho estático de tensão que nós calculamos anteriormente, é possível chegar nessa expressão para a potência de entrada. De forma similar ao que nós já vimos antes, a potência de saída é igual à tensão de saída ao quadrado sobre a resistência. De novo, a partir do ganho estático que nós calculamos, podemos substituir essa variável da tensão de saída e chegar nessa expressão para a potência de saída. Temos uma equação da potência de saída, temos uma equação da potência de entrada, sabe-se que o rendimento é potência ativa de saída sobre potência ativa de entrada. Fazendo essa divisão, é possível chegar nessa equação para o rendimento desse conversor mostrado nesse slide, que é o conversor boost com a inclusão dessa resistência série. Vejam de novo que agora o rendimento não é mais unitário para qualquer ponto de operação. Dependendo do valor da razão cíclica, dependendo da resistência da carga, dependendo da resistência série do indutor, nós teremos um rendimento abaixo de 1. E eu mostro esse rendimento nesses gráficos. Então, vejo que eu mostro o valor do rendimento para diferentes razões da resistência série no indutor em relação à resistência de carga. Conclusão que se chega, como esperado, o rendimento não é mais sempre 100%, como é no caso do conversor ideal, e ele é menor do que 100%, principalmente para valores elevados de razão cíclica. Vejam que ainda estamos considerando chaves ideais, não adicionamos perdas em condução das chaves, não adicionamos perdas de comutação nas chaves, e mesmo assim, com um simples elemento, já dá para verificar, a partir dessa análise em regime permanente, através desse modelo em regime permanente, o comportamento do conversor boost. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue enxergar que esse conversor boost, raramente ele vai ser utilizado com elevados valores de razões cíclicas, uma vez que para esses valores elevados de razão cíclica, considerando as perdas, o rendimento, as perdas vão ser significativas e o rendimento vai ser bastante prejudicado. Bom, dessa forma eu apresentei para vocês alguns aspectos, alguns princípios de análise de conversores em regime permanente e também algumas aplicações desse modelo, tanto para cálculo de ganho estático quanto para análise de rendimento. Aqui eu também apresento algumas referências onde vocês podem verificar esse modelo em regime permanente, esses princípios aplicados a conversores estáticos.